porque em entrevista concedida à Folha de São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele falou sobre o poder que Jair Bolsonaro ainda possui. De acordo com o mandatário, o ex-presidente não está nem de longe morto politicamente. Lira afirmou que o cenário político é muito amplo e que Bolsonaro pode funcionar como uma espécie de cabo eleitoral e até reverter a sua inelegibilidade. Sobre um possível sucessor do ex-presidente na direita, o líder da Câmara disse não poder avaliar um nome, já que ninguém se colocou oficialmente à disposição. É um tema bom para a gente analisar com os nossos comentaristas. Vamos começar com o José Maria Trindade, que certamente acompanhou, leu essa entrevista concedida pelo Arthur Lira à Folha de São Paulo. Ô Zé, Lira é um político experiente, 4ª legislatura na Câmara Federal, 3 legislaturas na Assembleia de Alagoas, foi vereador, também tem muita experiência. Quando ele faz essa avaliação, ele tem a percepção do público, do eleitor, da população, mas também dos congressistas, né? Os seus pares, deputados e senadores. Ainda não dá para duvidar da força que Jair Bolsonaro tem. Não sabemos se somente como cabo eleitoral ou se ele vai conseguir ainda disputar num futuro próximo. O Arthur Lira, ele tem sim uma liderança pessoal muito forte, muito boa, e principalmente porque ele agrupa ali interesses comuns da Câmara dos Deputados, não é arrogante, ou seja, ele respeita vários setores, conversa com vários setores e resolve. E tem aquele grande capital que em política é fundamental, que é a credibilidade, porque quando ele promete para um grupo, ele cumpre. E ali ele é muito duro nisso, de cumprir acordos, isso movimenta a liderança dele. O poder se faz com poder, né? Ou com o objetivo do poder ou a expectativa de poder. No caso dele, ele está demonstrando que tem poder e quem tem poder cria em torno de si mais poder. Agora, ele está fazendo uma avaliação política, ele tem experiência de família de político, o pai dele é político, né? E sobrevive num estado assim conflagrado, ali Alagoas é um estado conflagrado politicamente. E ele está certo, está correto. Eu falo em outras palavras aqui a história de só se morre um político com falta de votos, né? E não é um mal que persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro, a história de falta de votos e falta de apoio. Muito pelo contrário, o PL sabe muito bem disso e aposta na liderança de Jair Bolsonaro, elegível ou não. Eu acho que não será elegível, né? Vai continuar aí o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai analisar uma apelação dos advogados dele, mas deve continuar inelegível. Tá, ele é inelegível, mas continua popular, onde ele vai, reúne muita gente, é o grande eleitor para as eleições do ano que vem e para 2026, o andar dele, lá ele tem um andar ali no PL, no escritório, fica cheio de gente querendo tirar fotografia, querendo ficar próximo dele, e isso é liderança política. Não se extingue um político a não ser pelas urnas. E o que estão tentando fazer com o ex-presidente Jair Bolsonaro é um tiro no pé porque fortalece. Pois é, Beraldo, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele disse isso em uma entrevista à Folha de São Paulo, em que eles tratavam, ele e os jornalistas, ou o jornalista, tratavam sobretudo da entrada do PT no governo federal após a oficialização de Fufuca no ministério. Agora, quando ele acaba dizendo isso numa entrevista em que está tratando justamente da entrada do PP no governo federal, ele não acaba transmitindo, mandando um recado para o PT, para a base aliada ao governo, mas também para o presidente da República? Olha, esse é um sinal dos tempos estranhos que a gente está vivendo na política hoje, né? Porque, de um lado, é inegável que Jair Bolsonaro ainda é uma força política muito presente no Brasil. Tanto assim é que o Lula fala dele todos os dias. O Lula não perde uma oportunidade de atacá-lo para poder, acho que, alimentá-lo e ver nele, o próprio Lula vê em Jair Bolsonaro o seu inimigo ideal, né, o seu oponente ideal para 2026. Agora, nós saímos de uma eleição no ano passado, há pouco menos de um ano, em que, apesar da derrota de Jair Bolsonaro na campanha presidencial, ele demonstrou uma força enorme, tendo em vista a quantidade de senadores, pessoas que não eram personagens da cena política
e que foram eleitos senadores, deputados às dezenas e governadores. Temos Tarcísio de Freitas, não era de São Paulo, mudou o seu título ali às vésperas do prazo eleitoral e foi eleito governador do estado, o maior estado, o mais importante estado do Brasil. Então, obviamente, ele tem uma força eleitoral muito grande. O presidente do Progressistas, o partido de Arthur Lira, não só foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, como continua demonstrando publicamente todo o seu apreço e seu apoio a Bolsonaro. E mesmo assim, o partido aceitou esse ministério, tem lá o seu representante, que foi presidente do partido interino, enquanto Ciro Nogueira ocupava o Ministério da Casa Civil, e tá ali. Só que hoje o clima é tão de comércio no ambiente político, ele é tão desprovido de ideologia, de defesa efetiva dos seus pensamentos, das suas crenças, que vale tudo, todo mundo aceita tudo. A base aliada do PT sabe que o Arthur Lira tem que dizer isso, que vai ter ali uma independência do PP, do Republicanos e tal, mas que virão votos. O próprio PL, de vez em quando, entrega votos nas pautas do governo. Então, esse jogo está sendo jogado pelos caras de pau. E a gente fica assistindo a isso, imaginando, se iludindo de que essa política hoje do Brasil tem nos seus líderes alguma testosterona. Não tem. É tudo jogo combinado, é tudo interesse, é o interesse do voto, é o interesse da emenda, é o interesse do orçamento, é o interesse pessoal. Defender com unhas e dentes aquilo que se acredita, ou pelo menos que o público foi levado a acreditar que aqueles políticos acreditavam, isso está fora de moda. Basta ver o que aconteceu na indicação de Cristiano Zanin ao STF. Teve o apoio maciço de todos os congressistas, praticamente, teve uma oposição mínima e foi aprovado pelo Senado com louvor. Então, não há uma oposição efetiva, não há uma oposição firme, há simplesmente um balcão de negócios aberto, conforme a demanda, tem um preço, esse preço é acertado, é pago e cada um siga a sua vida. Pois é, se Jair Bolsonaro continuar inelegível, será que ele vai continuar mantendo o engajamento de seus apoiadores? Vai conseguir converter isso em vitórias? Roberto Mota e a análise dessa entrevista concedida por Arthur Lira à Folha de São Paulo, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está morto politicamente. Mota, algo que a gente já estava tratando aqui ao longo dos últimos programas, né? Bolsonaro ainda demonstra ser muito forte politicamente. Eu acho que basta prestar atenção nas ausências do último 7 de setembro. E aí a gente tem uma dimensão. Eu vou discordar um pouco do que o Beraldo falou. Eu não tenho um ceticismo tão grande quanto o dele. Eu acho que a política é um instrumento para a conquista do poder, desde que mundo é mundo. Muito antes da invenção, do surgimento dessa forma de organização que a gente chama de democracia. Mesmo na democracia, nada mudou. A política é uma forma de conquistar poder. Mas eu acho que se a gente passar a achar que todos os políticos são movidos apenas pelo interesse, que todo mundo está à venda, que todo mundo pode ser comprado, para onde é que a gente vai agora? Qual é a resposta para esse desafio? Eu acho que esse pode ser o caso de alguns políticos, talvez até da maioria, mas não é de todos. Eu acredito ainda na importância das ideias, como a gente estava discutindo antes aqui. É muito fácil você perceber que existem ideias boas que vão levar você para um lugar melhor. E ideias ruins, que só vão gerar pobreza, só vão gerar crime, só vão gerar atraso. Cabe às pessoas fazer escolhas baseadas nessas ideias.